Olá, eu me chamo Jean e você está começando agora uma jornada na Semana da Pastoral do Dízimo. É isso mesmo, nós preparamos para você essa semana inteira de muito conhecimento, de conteúdos de grande relevância para a sua missão aí como agente, como coordenador da Pastoral do Dízimo. Esse evento ele tem como objetivo ajudar você a potencializar toda a sua vivência dentro da atividade da Pastoral do Dízimo. Então, essa semana inteira, nós vamos estar trazendo para você uma série de videoaulas, conteúdos também que você vai receber no seu e-mail e ainda mais 2 lives que estarão acontecendo na quinta e na sexta-feira pelo Instagram da Dominus. Então, dominus.evangelização, você pode acessar o nosso Instagram e nós estaremos com você todos esses 2 dias, na terça e na quinta-feira com você, para compartilharmos ainda mais conhecimento, mais conteúdo sobre o dízimo, sobre a evangelização. O objetivo dessa aula de hoje é nós tratarmos um pouco sobre a missão da Pastoral do Dízimo e por que ela não pode parar. Vivemos hoje um tempo desafiante na igreja e na sociedade, um tempo em que o mundo vive a pandemia. E em meio a todos esses desafios, é perceptível que há comunidades que têm enfrentado isso com muita tranquilidade, mas há comunidades que têm lidado com o grande desafio de se manter viva, ativa na sua ação pastoral. Então, essa aula de hoje, eu quero convidar você a nós mergulharmos um pouco na missão da Pastoral do Dízimo e por que ela não pode parar. Por que é tão importante permanecermos com o nosso olhar voltado à missão e ao propósito da Pastoral do Dízimo. Então, primeiro, eu gostaria de convidar você para nós entendermos um pouco a diferença que há entre o que nós compreendemos sobre a Pastoral do Dízimo e o que de fato ela é. Neste tempo em que eu trabalho com o dízimo e com as paróquias, de diversas paróquias do Brasil, uma das coisas que eu mais pude experimentar neste tempo é o fato de que muitas paróquias e muitos agentes pastorais têm uma visão errada do que é a Pastoral do Dízimo e do que é o próprio dízimo. Nós, às vezes, entendemos a missão da Pastoral do Dízimo como meros arrecadadores financeiros, preocupados com a arrecadação do dinheiro que vai pagar as contas da paróquia até o final do mês. E isso é um grande erro. Então, é preciso que a gente entenda a diferença entre a evangelização e a arrecadação. Nós não somos uma empresa, a igreja não é uma empresa, ela nasce para evangelizar, logo, a missão da Pastoral do Dízimo é evangelizar. A missão da Pastoral do Dízimo não é contar dinheiro. Por isso é tão importante que nós, agentes da Pastoral do Dízimo, possamos compreender em detalhes e mergulharmos nessa missão de evangelizar e não de arrecadar. Para a gente entender um pouco melhor isso, eu quero trazer um trecho do documento 106 da CNBB, que vai trazer sobre o que é a Pastoral do Dízimo e qual é a missão dela dentro da comunidade paroquial, dentro da diocese. Então eu quero convidar você a ler comigo aí, vai aparecer para você o texto, e eu gostaria de lhe convidar para ler esse trecho do documento. A Pastoral do Dízimo é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implementação, o funcionamento do dízimo e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral de conjunto na igreja particular. Documento 106, que é um documento importante para você, agente da Pastoral do Dízimo, ler, né? Então, já deixo aí essa recomendação de leitura para você. Quando a gente pega só a missão da Pastoral do Dízimo, a gente tem uma visão muito mais executiva do que é a pastoral e a sua importância e a sua necessidade na comunidade paroquial. Mas para complementar essa definição da pastoral, do que é a Pastoral do Dízimo, nós não podemos deixar de utilizar também a definição do que é o dízimo. Qual é o conceito do que é o dízimo? Então vamos lá. Também um trecho do documento 106 que eu convido você a ler.
O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação e a da igreja. Ele, o dízimo, pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Agora, quando nós unimos o que é a missão da pastoral do dízimo, o que é a pastoral do dízimo e o que é o dízimo, nós podemos ter uma visão um pouco mais ampla do que é a missão real dos agentes do dízimo. Qual é a sua missão? Se o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas, é óbvio que nós temos que compreender que a missão da pastoral do dízimo é evangelizar. Nós não somos chamados a ter uma missão voltada ao recurso financeiro. A pastoral do dízimo é uma pastoral evangelizadora. Às vezes eu tenho até a impressão de que eu sou redundante, pode ser que você já assistiu muitas formações minhas em relação ao dízimo e eu sempre trago essa questão de que o dízimo é evangelização. Mas é fato, não tem como irmos para longe disso. É preciso entender que para arrecadarmos mais é preciso evangelizar. Então, a missão da pastoral do dízimo não pode parar porque ela não pode parar de evangelizar. Ela não pode parar, não é porque ela precisa contar dinheiro, ela precisa arrecadar dinheiro. Não, ela não pode parar porque ela precisa evangelizar. Uma comunidade paroquial que não evangeliza não vai ter recurso para se manter. Por isso é tão importante nós buscarmos o recurso financeiro por meio da evangelização. Nós não podemos achar que a igreja é uma mera organizadora de eventos promocionais, de bingo, rifa e outras atividades que a comunidade realiza para se manter, e aí nós vemos hoje na pandemia o quanto isso impactou, porque agora nós não podemos em muitos lugares nem organizar e nem realizar eventos ainda, e nós vamos percebendo o quanto é importante olharmos para a evangelização e entendermos que o foco é evangelizar e que a arrecadação é uma consequência. Há em alguns casos aqui na agência de clientes que estão na assessoria do dízimo, por exemplo, em que a arrecadação no período de pandemia não diminuiu, aumentou, mas isso é fruto de um trabalho evangelizador que permaneceu ou que até se intensificou no período da pandemia. Então, como que a gente pode garantir que a missão da pastoral do dízimo, ela não pare diante dos desafios? Nós estamos agora em muitos lugares com nossas igrejas fechadas, com redução de pessoas nas missas. E como que a gente faz para que a nossa comunidade não pare? Como que a gente faz para que a nossa pastoral do dízimo permaneça com o seu olhar na evangelização, permaneça com o seu olhar focado naquilo que é essencial? Um primeiro ponto que a gente precisa entender é que não adianta nós queremos fazer algo que nós não paramos para analisar. Um grande erro que nós cometemos muitas vezes é que a gente não tem o hábito de analisar, de avaliar o que nós fazemos. Então, o primeiro passo que eu convido você a fazer é faça um diagnóstico emergencial da sua comunidade, da realidade pastoral da sua comunidade, da realidade pastoral do dízimo, da pastoral do dízimo. Procure fazer uma análise do cenário em que você está. Não adianta a gente querer fazer ações sem compreendermos primeiro tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Só é possível combater algo conhecendo muito bem. Nós precisamos entender o cenário que nós estamos. O cenário que a gente está hoje não é o mesmo de fevereiro deste ano, ou de janeiro, ou do ano passado. Não é o mesmo. Então é preciso entender. Para que a pastoral do dízimo não pare na sua missão, é preciso uma análise realista de como ela está. Faça isso. Procure identificar dentro da comunidade quais são os pontos fortes, fracos. O que hoje está fragilizado dentro da comunidade? Por exemplo, um ponto fraco hoje é que nós não estamos conseguindo nos reunir
presencialmente. Então, coloque todos os pontos fracos e fortes, sejam eles antes da pandemia ou eles durante a pandemia. Traga isso à luz. Tudo que nós podemos visualizar, escrito, visível, nos auxilia na memória, nos auxilia a desenvolver nosso processo criativo. Para isso é importante que você faça um detalhamento de informações, então busque organizar os dados de arrecadação, de dizimistas que estão contribuindo, que não estão contribuindo. Faça um levantamento de informações, pesquise. Isso é extremamente importante para o processo de diagnóstico. Faça pesquisa. Outro ponto importante é identifique oportunidades. Identifique oportunidades. Por exemplo, nós estamos agora no momento de pandemia em que as pessoas não podem sair de casa. Existiu uma grande resistência das pessoas a fazerem a contribuição do dízimo usando os meios digitais. Agora pode ser uma oportunidade de implementar as formas de pagamento digital para a contribuição do dízimo. Então, se torna uma oportunidade os meios de pagamento digital. Então, procure identificar oportunidades, procure identificar as ameaças e neutralizar essas ameaças. Por exemplo, nós estamos agora no momento de crise econômica, o quanto que a crise econômica pode impactar na arrecadação financeira. Então a gente precisa entender este cenário. Compreenda em detalhes. Reúna a sua equipe, seja online, seja presencial, para fazer uma análise detalhada. Nós temos um material super interessante que você vai ter acesso, que é o checklist da Pastoral do Dízimo. Nós temos disponível no nosso site e nós vamos enviar para você também o link, e aonde você vai poder ter uma análise, coletar as informações para fazer uma análise em detalhes da realidade da Pastoral do Dízimo. Então, utilize essa planilha, use ela. Tem alguns materiais que nós vamos enviar também no seu e-mail que vão ser este suporte para o seu conhecimento, tá bom? Então, você pode utilizar essas informações tão importantes e que vão lhe auxiliar no diagnóstico. Agora que você já tem um diagnóstico, você já compreende a realidade onde você está, o cenário em que você está, é hora de analisar isso. Aliás, você já fez essa análise, agora é hora de você planejar ações. E aí aqui, uma coisa que eu sugiro para você é: faça um planejamento em que você possa desenvolver este plano com poucas atividades. Pode ser que você, num primeiro momento, faça só uma atividade e veja qual é o resultado que essa atividade vai gerar para você, vai gerar para a sua comunidade. Não escolha fazer muitas coisas, faça menos coisas, mas com muita qualidade, e desenvolva bem essas tarefas para a gente ver qual vai ser o resultado. Isso é de extrema importância, então desenvolva um planejamento. Nós também estamos mandando para você um plano de ação, um modelo de plano de ação onde você pode desenvolver ali algumas ações, montar um planejamento básico ali pode ser até de um mês só, não faça às vezes muito longo, faz agora desse período de setembro a dezembro, um planejamento em que você vai definir ações para a sua comunidade, tá certo? Então, procure ter um planejamento organizado e detalhado, se reúna com a sua equipe para fazer isso. Algumas coisas que eu acho interessante deixar aqui, que não pode ficar de fora do seu trabalho e da sua missão enquanto pastoral do dízimo. A primeira coisa é que é preciso ter um bom cronograma de formação, seja presencial ou online. Você precisa ter isso. A formação, ela é a base do trabalho da Pastoral do Dízimo. Não dá para pensar a Pastoral do Dízimo sem formação. Então, defina um calendário. E esse calendário, se você consegue se reunir com os agentes pastorais, ótimo, faça ele presencial. Mas, além disso, faça um calendário de formações que você mande por e-mail, por WhatsApp, monte vídeos, ofereça conteúdo que você possa disponibilizar para as pessoas.
Nós temos no nosso canal no YouTube que você encontra alguns vídeos interessantes relacionados ao dízimo e que você pode utilizar na formação da Pastoral do Dízimo, por exemplo. Então faça um cronograma, tanto presencial quanto online de formação. Outro ponto importante é faça ações querigmáticas com os dizimistas, né? Anuncie o querigma, o primeiro amor, o anúncio querigmático para os dizimistas. Nós vivemos um tempo de pandemia, de grandes fragilidades, as pessoas precisam da graça de Deus e precisam da palavra de Deus, do consolo de Deus. Então, anunciar a palavra de Deus fortalece ainda mais os relacionamentos com o dizimista. Então, procure ter isso também no seu plano pastoral. E por fim, aqui trago estratégias de relacionamento com o dizimista. Coloque dentro do seu plano de ação ações que fortaleçam o relacionamento com o dizimista. Na nossa terceira aula dessa semana eu vou entrar em detalhes, um pouco mais de detalhes nessa aula sobre relacionamento com o dizimista, mas eu já queria aqui dizer para você que isso é um ponto-chave fundamental para você fortalecer o relacionamento e aumentar a arrecadação da sua comunidade usando o relacionamento com os dizimistas. Não dá para não pensar nisso, tá certo? E uma outra dica que eu quero deixar para você: faça testes. Não diga que não dá certo sem você testar e testar adequadamente. Então, uma boa dica é essa: você pega uma ideia e teste ela. Faça, aplique essa ideia. Uma vez, duas, três, vá melhorando, vá fortalecendo as ações que você promoveu e veja se ela traz resultados. Nós vamos fazer ligação missionária. Beleza, então você faz um cronograma de ligar para 100 dizimistas. Ligue para os 100 e analise quais os resultados alcançados. Alcançamos resultado, agora eu vou ligar para mais 100, vou ligar para mais 200. Você faz um teste primeiro, analisa isso e depois você replica essa ação em mais vezes. Então, procure fazer testes, procure trazer os testes para dentro das atividades da Pastoral do Dízimo. Não diga que não dá certo sem testar, certo? Esse é um combinado nosso aqui. Teste, 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 certo? Porque isso com certeza vai trazer resultados, tá certo? Eu agradeço você por estar conosco nessa aula, espero que ela tenha contribuído para o seu processo de formação enquanto agente da Pastoral do Dízimo, e eu espero você na live de amanhã e também nos próximos encontros dessa semana tão especial que é a Semana da Pastoral do Dízimo, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.